Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, o Supremo sob novos ataques. O mais sério deles foi barrado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas por apenas um voto. Um projeto apresentado pelo deputado do Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante, classificava como crime de responsabilidade a decisão do ministro do Supremo e do próprio tribunal que usurpasse as competências do Congresso Nacional. A proposta ampliaria o rol de condutas que poderiam provocar o impeachment de um ministro do Supremo. Mas o que configuraria usurpação de competências do Congresso? A deputada Cris Tonieto, do PSL, também do Rio de Janeiro, que deu o parecer ao projeto, deu alguns exemplos: a descriminalização do aborto de fetos anencefálicos e união homoafetiva, por exemplo. As decisões do Supremo sobre esses dois temas seriam exemplos de invasão das competências do Congresso. Mas o terceiro exemplo que ela deu desafia um pouco a lógica. Ela disse no seu parecer que o Supremo usurpa a competência do Legislativo quando julga constitucional um projeto aprovado pelo Congresso. Projeto que permitiu, por exemplo, as pesquisas com células-tronco embrionárias foi aprovado pelo Congresso e mantido pelo Supremo. Isso é usurpar competência? No início da semana, o deputado Eduardo Bolsonaro celebrou que El Salvador tenha deposto os ministros da Corte Constitucional do país. Não se sabe desde quando El Salvador se tornou um exemplo de democracia para Eduardo Bolsonaro, que já na campanha falava de fechamento do Supremo. E na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que poderia baixar um decreto contra as restrições impostas por governadores para combater a Covid-19, a pandemia da Covid-19. E que o Supremo não o impediria de fazer isso, nem teria condições de julgar inconstitucional um decreto como esse. Ministros do Supremo não se deram ao trabalho para responder essas ameaças. Disseram que era mais uma bravata do presidente da República. Quem não teve a mesma sorte nesta semana e não conseguiu barrar movimentos da política contra a instituição foi o Ministério Público. A mesma CCJ da Câmara aprovou um projeto que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, colocando lá no Conselho mais uma cadeira para um indicado político do Congresso. Augusto Aras, Procurador-Geral da República, ficou em silêncio. Mas promotores e procuradores viram na proposta uma clara ameaça à autonomia do Ministério Público. A instituição ainda paga um preço por seus desacertos, especialmente na Lava Jato. Para comentar estes e outros assuntos, o nosso time completo: Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e Diego Werneck, do INSPE. Gente, eu queria começar com o Diego para nós falarmos sobre uma coisa mais prática. Esse projeto que foi apresentado na Câmara, que ampliava o rol de crimes de responsabilidade, que foi barrado, mas por apenas um voto, 33 votos contra 32. Eu queria chamar primeiro você, Diego, para a gente falar sobre essa proposta, sobre a derrubada, o que dizia, e que a gente pode detalhar um pouco mais sobre esse movimento da política contra o Supremo. Felipe, tinha dois projetos, né, em jogo. Um que falava mais genericamente que seria crime de responsabilidade, esse é o do deputado Sóstenes, né, seria crime de responsabilidade o Supremo usurpar competência do Congresso, e você depois foi apensado um projeto da Bia Kicis que colocava algo um pouco mais detalhado, né? Vou ler aqui, o PL de 2019 da Bia Kicis colocava como crime de responsabilidade instituir, mediante decisão, sentença, voto, acórdão ou interpretação analógica, norma geral e abstrata de competência do Congresso. Né? Então, digamos que ela está tentando detalhar um pouco mais o que seria esse usurpar competência. E é interessante pensar, bom, primeiro um ponto a ser ressaltado é que o que a CCJ fez foi considerar inconstitucional, né, essa tentativa de mudança constitucional, mudança legislativa. Então, não é uma discussão, claro que é difícil separar isso no caso dos parlamentares, se é uma boa ideia, se a lei merece ser aprovada ou não, mas em tese, o que a Câmara está dizendo, por sua Comissão de Constituição e Justiça, isso violaria a Constituição. E é interessante pensar que houve tentativas no passado que não chegaram a se converter em lei ou em emendas à Constituição, mas houve algumas tentativas do Congresso e um pouco por essa linha de controlar decisões de instituições judiciais que o Congresso poderia considerar
que seriam decisões, na verdade, legislativas, que é o que a deputada Tonieto enfatiza no parecer dela, né? O Supremo ignora o texto constitucional, está agindo como legislador e reformando a Constituição como se não houvesse um texto nos casos que ela cita como exemplo. E para pensar esse arco maior, então, que agora terminou com uma resposta negativa da Câmara, mas nem sempre foi o caso, eu chamo a atenção para a PEC número 3 de 2011, uma proposta de emenda constitucional do então do deputado Nazareno Fonteles, que colocava na Constituição, na parte em que a Constituição dá ao Congresso a competência para sustar atos normativos do Executivo, que exorbitem da delegação ou que sejam, né, entrem na competência do Congresso, o deputado Nazareno Fonteles coloca lá, olha, tem que só botar judiciário aí, o Congresso tem que poder sustar atos normativos do judiciário. E a CCJ considerou constitucional, isso foi arquivado, nunca foi para frente. Mas é interessante, se você olhar a discussão, na época, na CCJ, o parecer que foi aprovado, considerando favorável à constitucionalidade dessa PEC, observava o seguinte, que é importante para entender o problema de hoje. Tem uma discussão maior sobre ativismo judicial, ok, mas o que está em jogo aqui hoje, nessa PEC número 3, é só quando instituições judiciais editam atos normativos. Então, ele cita como exemplo o TSE e o CNJ. Nesse parecer, já se observa que existem decisões do Supremo que poderiam ser consideradas excessivas, mas foi considerado constitucional porque não se metia em decisões judiciais. Esse que era, me parece, o critério da CCJ lá atrás, né? Então, talvez os fins fossem parecidos das pessoas que propõem essas medidas, mas os meios são muito diferentes. Então, um meio era, você pega uma parte do problema, pega só as decisões normativas de instituições judiciais, quando o CNJ edita uma resolução, ou o TSE edita uma resolução, o Congresso pode... resolução para as eleições, por exemplo, que o Congresso pode não concordar com ela, né? Poderia sustar, ele pode sempre reformar por lei, mas ele poderia usar essa competência de sustar que está prevista na Constituição. Então, o que me parece interessante chamar a atenção a gente tem um debate que não acaba agora, nem começa agora, sobre fins, né? Será que não tem decisões do Supremo que mostram que há certos excessos do tribunal? Será que o sistema não deveria ser pensado de uma maneira diferente? Esse debate não vai acabar agora. Esse é um debate importante, é um debate republicano. O problema é que tem meios que são admissíveis e meios que são inadmissíveis. O que a CCJ está dizendo é que você criar uma cláusula excessivamente aberta para que congressistas insatisfeitos com decisões do Supremo retaliem, removendo os ministros do cargo, é inadmissível e viola a Constituição. O que não quer dizer que medidas que digam respeito a decisões do Supremo, não as pessoas dos ministros, né? Você tentar controlar não a pessoa, mas a decisão que foi tomada a outros projetos de lei de emenda no Congresso tramitando com relação aos poderes que os ministros dispõem, o que o Supremo pode fazer. Então, esse talvez é um caminho que talvez continue em aberto, né? Então, só para concluir, acho que não dá para pensar o que aconteceu hoje apenas em termos de conjuntura. Acho que tem uma certa coerência, se a gente olha no histórico do Congresso, em que o problema é real para muitos congressistas, o problema do que eles consideram excesso do Supremo. Esse é um debate que não vai morrer agora, mas houve uma firme declaração, apesar de um voto de diferença, a CCJ considerou inconstitucional. Então, uma firme posição de que esse é um meio inaceitável para resolver um problema, ainda que muitos concordariam que pode ser um problema. Mas é interessante, Diego, depois a gente volta a isso, vou chamar a Juliana agora, que já houve no sistema, no governo Getúlio Vargas, uma previsão de que o Congresso poderia derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal. Como também já houve, desde o começo da República, aquela doutrina das questões políticas que impediria o Supremo de julgar determinados assuntos, e isso foi aplicado lá na década de 1890, mas veja como a gente está voltando no tempo, né? Novamente, a gente já falou aqui de uma 12ª cadeira de ministro do Supremo, que era o modelo de 1891, nós estamos falando agora de algo que era do governo Getúlio Vargas, o governo ditatorial Getúlio Vargas, né? Felipe, só para complementar, e o deputado Sóstenes Cavalcante, no projeto de lei original, que coloca usurpar a competência do Congresso, a crime de responsabilidade, ele diz que isso não tem nada na lei de 1950 sobre isso,
porque o ativismo judicial não era um problema na cabeça dele. O que não é verdade, né? Talvez o rótulo não existisse, mas embates entre instituições políticas e o judiciário são tão antigos quanto a República Brasileira, né? Sabemos disso. Então, acho o que mudou é a agenda. E talvez há 80 anos não fosse uma questão de costumes, né? Tivesse a ver com limites do executivo, federação, mas hoje, claramente, para essa parte do Congresso, são as decisões de costumes do Supremo, decisões progressistas em matéria moral, que são inadmissíveis e que eles consideram que mudaram o jogo. Só ver os exemplos que a deputada Cris Tonieto menciona, todas elas são questões de costume. E houve, por exemplo, em 1897, pelo que eu me recordo, eu acho que é 97, um embate, inclusive do governo, dizendo que não ia cumprir uma decisão do Supremo, porque a decisão era completamente antagônica a uma outra decisão recente do Supremo. E o governo falou, afinal de contas, nós cumprimos uma decisão de vocês, seguimos uma orientação e agora o tribunal muda, nós não vamos cumprir. Isso gerou uma crise ainda década de, repito, 1890. Juliana, queria te chamar para esse debate também, saber o que nós podemos esperar dessa crise que o Diego disse ainda não está encerrada. Oi, Recondo, oi, Tomás, oi, Diego. Acho que tem um ponto muito interessante na fala do Diego sobre essa visão do legislativo, né, sobre a sua relação com o Supremo, de maneira mais geral e menos conjuntural, né? E acho que essas visões, ou essa divergência nas visões dessa relação, aparece nos dois pareceres, né? O parecer que foi vencido, né, da deputada Cris Tonieto e o parecer que se sagrou vencedor do deputado Pompeu de Matos. É interessante que no parecer dela, né, que reivindica, né, essa aprovação dessa possibilidade de impeachment nesses casos, ela observa que haveria, né, para contrapor atos do Executivo, uma competência do Congresso Nacional de sustar esses atos, né, pela via do artigo 49 da Constituição, né, que fala da possibilidade do Congresso Nacional sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar os limites da delegação legislativa, e que nada mais justo, na palavra dela, que aprovar uma medida de caráter punitivo, coibitivo como essa, né, para as decisões do Supremo. Então, na verdade, ela está equiparando, né, duas coisas que são diferentes. No caso do Executivo, é uma possibilidade, né, de afastar uma medida do Executivo, e no caso do Supremo seria um impeachment de ministro, né? Então são coisas bem diferentes. Num você está buscando invalidar uma decisão que o Congresso considerasse que, né, que ultrapassa os limites, e no outro o alvo não é a decisão, mas os ministros em si. Então acho que aí já tem uma diferença bem grande, e parece que tem como pano de fundo uma leitura de que o Congresso Nacional nada pode fazer diante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal com a qual não concorde. Isso não é verdade, né? A literatura aí está cheia de exemplos de medidas que foram tomadas pelo Congresso Nacional em reação, se opondo a decisões do Supremo, né? E isso pode ser, como já foi registrado diversas vezes, pela via de emendas constitucionais. A gente tem aí o caso da vaquejada super recente, que é bem nesse sentido, né? Então, nós temos casos em curso, né? Nós temos agora casos em curso, inclusive. E aí ela coloca como se não existisse, né, nenhum tipo de meio de se contrapor ao conteúdo de uma decisão considerada excessiva ou equivocada. Então, assim, já é uma leitura que minimiza o papel do próprio Congresso, que, na verdade, pode muito mais do que o que ela está dizendo ali, como se não pudesse nada, né, como se não houvesse mecanismo. E mistura esses dois mecanismos, né, invalidar uma decisão ou se contrapor a uma decisão, versus, né, atribuir um crime de responsabilidade a um ministro específico que teria exacerbado ali, ultrapassado os seus poderes. E aí é interessante que, de outro lado, né, o outro parecer que eu mencionei, deputado Pompeu de Matos, ele frisa, né, que esses exemplos que ela citou foram casos, em regra, em que o legislativo se omitiu, né? E aí acho que está falando especificamente da questão das uniões homoafetivas e do aborto em casos de anencefalia, né? Então ele diz, olha, o STF nesse caso estava atuando, né, nas suas prerrogativas, e ele fala que, e aí eu cito,
Ora, se nós nessa casa não legislamos sobre determinado tema e a sociedade se vê perante uma situação de direito e recorre ao STF, cabe a este se manifestar. Então, é uma visão bem diferente, muito mais dialógica aí da relação dos poderes, né? Que entende que existe um tipo de interação e um espaço para posicionamento e contraposicionamento e de evolução, digamos assim, dos entendimentos nessa relação entre os poderes. Então, é bem interessante observar essas duas visões que se refletem nesses dois pareceres. Inclusive, ela não citou, só um pouquinho, Diego, ela não citou criminalização da homofobia, que deveria ser talvez o exemplo maior disso, né? E isso não está mencionado no parecer dela. Diga, Diego. Só duas coisas rápidas. Um exemplo do que a Juliana falou seria o controverso problema da execução provisória, né? Tem projetos de lei, tem PEC tramitando no Congresso sobre isso. Talvez a gente veja, talvez o caso mais próximo dos dias de hoje de uma reação em curso, em construção do Congresso, pode ser esse. Exato. E uma outra coisa que eu ia observar só, reforçando essa diferença entre retaliar contra uma decisão, atacar uma decisão e atacar a pessoa, é que atacar uma pessoa do Supremo, tirar alguém do cargo, tem um efeito muito drástico na conjuntura, que é abrir uma vaga para o presidente da vez, né? Então também é difícil imaginar que, ao discutir essa medida na CCJ, no Congresso, não se imagina que, se usada contra qualquer ministro, dar mais uma vaga para o presidente Bolsonaro no momento. Então, acho que também é mais uma camada de uma diferença que já é drástica. Tomás, queria chamar você para a conversa também, para a gente terminar de analisar esse projeto que foi barrado na CCJ por um votinho de diferença. Olá, Felipe, Juliana, Diego, sempre bom conversar com vocês. Olha, eu queria recuperar um pouquinho, pensar um pouquinho no que significa, né? Tá bom que não foi para frente, então, mas acho que a pergunta seria o que significaria se tivesse ido para frente, né? E eu acho que, como em outros temas, talvez a gente discuta hoje, tem uma diferença entre o significado simbólico disso, o político, em termos de uma demonstração de poder, e o significado concreto. O que eu quero dizer com isso? Para entender isso, acho que a primeira coisa a entender é que impeachment de ministro supremo já existe, né? E já existem diversos tipos na lei, que é a mesma lei que regula impeachment também de presidente da República, mas ela fala especificamente de certos tipos de crimes de responsabilidade específico que são de ministros do Supremo, e a lista é uma lista curta, diz lá, né? O ministro que altera por qualquer forma, que não seja por recurso, a decisão já proferida pelo tribunal, profere julgamento quando for suspeito na causa por lei, exercer atividade político-partidária, ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo, procede de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro das suas funções. Eu só queria chamar a atenção que os tipos já existem e que alguns deles são bem amplos, né? Então, a primeira pergunta é assim, e esses impeachments não vão para frente, né, por vários motivos. Por mais que algumas situações no passado, talvez algumas pessoas achem que alguns ministros específicos tenham, de fato, cruzado algumas dessas linhas que já existem, né? Então, acho que a gente devia chamar a atenção para isso. Então, dado que já existe, o que esse projeto de lei acrescentava? Ele acrescentava um tipo que dizia, né, usurpar competência do Congresso Nacional, que também é muito vago, é um grande problema, mas lendo, né, as manifestações, inclusive, né, de justificativa, ficava muito claro que o que se queria dizer, o que chama de usurpar, era querer controlar ou punir o ministro que decidisse de uma maneira, né, em um caso, né? E é curioso isso, né, porque as decisões do Supremo são colegiadas, né? Então eu fico pensando, como é que você pune? Vai impeachment todo mundo que votou naquele sentido? Porque uma coisa é se for monocrática, você ainda pode imaginar, alguém que deu uma decisão monocrática pode ser que fosse um alvo particularmente suspendendo mais uma emenda fácil, constitucional, alguma monocraticamente, né? Alguma coisa, algo assim, mas assim, se for uma decisão colegiada, deve ser impeachment coletivo, é isso? Se for unânime, vão ser os 11, se for um 9-2, vão ser 9 de uma vez. Então, assim, tem um pouco que é difícil imaginar isso acontecendo mesmo, né, e indo para frente. Então, eu queria chamar a atenção para o fato de que isso não foi para frente, e pensar por que isso não foi para frente. Talvez porque as próprias pessoas envolvidas, claro que elas podem entender que isso viola, né, violaria uma certa concepção de controle de constitucionalidade. Se o controle de constitucionalidade existe, você não pode punir a pessoa porque você discorda da sua decisão. Como a Juliana já chamou a atenção, tem outros mecanismos para isso. Você pode mudar a lei,
você pode mudar a competência do tribunal, às vezes por algumas as leis que regulam, digamos, o exercício dessa competência, a lei da DIN, da DPF, tem várias coisas que podem ser feitas nessa área, você pode emendar a Constituição, e é claro, tem que lembrar que os ministros supremos são nomeados pelo presidente da República e confirmados pelo Senado, então todo mundo que está lá, ninguém chegou lá sem passar pelo Executivo e pelo Legislativo, né? São eles que colocam essas pessoas lá, né? Então tem um pouco que vocês que colocaram essas pessoas lá, agora vocês não decidiram como elas estão decidindo, mas o controle que você tem nesse caso é prévio, em grande medida, não é posterior, né? Existe o controle posterior para situações muito graves, e não é à toa que, em geral, elas não vão para frente, né? Porque isso é muito difícil você configurar isso. Então, só chamaria atenção para o fato de que eu acho que é importante notar que esse movimento existe, o movimento de retaliação supremo, e que esse movimento tenha apoio suficiente para que isso foi pautado na CCJ, e não passou na CCJ por apenas um voto. Então isso, em termos de análise da nossa conjuntura, é um fato que existe um movimento de retaliação supremo ganhando força. Mas eu também chamaria a atenção que, mesmo que isso tivesse ido para frente, ainda dependeria de o Senado, né, abrir esses impeachments e tocarem para frente. E daí seria o Senado, né, não a Câmara, em primeiro lugar. E a segunda coisa considerando ainda que, é claro que existe uma jogada que todo mundo imaginava que poderia acontecer, que é mesmo que isso passasse, fosse aprovado, o Supremo, sabe que o Supremo não declaria inconstitucional essa própria inclusão, né? Tem essa jogada que poderia acontecer ainda no futuro. E agora, e por que eu quero falar disso? Imagino que se isso tivesse ido para frente, ainda ia ter isso que poderia acontecer, né? O Supremo poderia declarar inconstitucional a tipificação desse novo crime de responsabilidade, porque ele sim, de que faria isso. Porque ele sim violaria a separação de poderes. Lembrando que a separação de poderes é cláusula pétrea. Então, mesmo que uma emenda constitucional, né, mesmo que fosse uma emenda constitucional, ainda existiria a possibilidade do Supremo, interpretando com violação de cláusula pétrea, declarar isso constitucional. Então, acho que seria muito provável que isso acontecesse. Mas o que eu ia chamar a atenção é que, caso isso aconteça no futuro, já que esse movimento existe, o Diego chama a atenção para o fato de que a CJ votou contra por considerar inconstitucional. Então isso é um argumento muito forte. Eu imagino que o Supremo no futuro, ou um ministro do Supremo no futuro, que tenha que decidir no futuro uma nova iniciativa desse tipo, que passe, que eventualmente passe, um argumento muito forte que poderia ser utilizado olha, vocês mesmos já disseram no passado que isso era inconstitucional. Não sou eu estou concordando. Eu estou concordando com a CCJ de 2021. E eu acho que isso é um argumento não trivial, né? Eu estou julgando, em certa medida, em causa própria, né? Eu estou decidindo sobre o poder de vocês fazerem algo em relação a mim, mas eu quero chamar a atenção que vocês próprios já consideraram isso inconstitucional no futuro. Então, acho que é isso. Simbolicamente teria sido muito, muito, muito importante, muito problemático. Acho que ainda assim tem um contexto em que a gente está vendo esse movimento ganhando força, e a gente sabe por que ele ganha força, né? Exatamente por conta dessas decisões que tem a ver com temas de discordância moral, mas eu diria que mesmo que isso tivesse passado, então eu não estou minimizando a importância disso, mas eu estou dizendo que mesmo que isso tivesse passado, o jogo ainda ia continuar. O jogo ia continuar em duas frentes. Uma que é institucional, que seria questionamento da inconstitucionalidade disso no próprio Supremo, e mesmo que isso não acontecesse, que o Senado ainda ia ser quem ia ter que decidir tocar ou não esses impeachments para frente, e o fato de você ter mais um tipo amplo, dentre tantos outros tipos amplos, não significa que agora a gente vai começar a ver coisas que a gente não estava vendo. O movimento de incluir esse impeachment é mais importante do que o tipo em si. Porque esse movimento pode crescer e os tipos continuarem o mesmo. Se o movimento político cresce e toma o Senado, por exemplo, com os tipos que estão aí, dá para impeachment o ministro supremo, né? Se o impeachment é correto ou não é outro problema. Mas é possível, né, com tipos vagos, como aqueles, tocar um impeachment do Supremo. Então eu ficaria mais de olho na movimentação política e na possibilidade dela um dia se tornar majoritária no Senado, e eu acho que isso é mais importante do que a gente ter um tipo aberto maior ou menor. Essa que é a grande coisa que me chama a atenção. Lembrando que o máximo que se chegou no impeachment de ministro do Supremo foi um presidente do Senado que mandou esse pedido de impeachment para receber um parecer, e já meio que dando o sinal para quem ia emitir o parecer, que era para ser um parecer favorável à continuidade do impeachment, e ele arquivaria. Foi o máximo que se chegou a um caso de pedido de impeachment de ministro do Supremo. Recentemente houve
também pedido de CPI, de lava-toga, também pedido para que se pautasse impeachment de ministro, mas a gente vê que não anda. E sobre sabatinas, né, Tomás, qualquer um que faça esse exercício de pegar sabatinas antigas, ou desses ministros que estão agora no Supremo, e assistir, a gente vai perceber que ninguém ali enganou ninguém. Ministra Carmen Lúcia era a ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar Mendes, que já brigou com o PT na sabatina, já era o mesmo ministro Gilmar. O ministro Barroso, todo mundo conhecia o que ele defendia, quais as pautas dele, e mesmo assim foi aprovado. Portanto, não dá para o Senado dizer que foi enganado, nunca foi. Diego, por favor, você queria completar um ponto. Acho que essa questão do interessante ponto do Tomás sobre, né, mais relevante seria ter a força política para usar o que já tem. Se você não tem isso, não adianta passar essa coisa e você não vai conseguir provavelmente passar essa reforma. Faz todo sentido. Mas acho que politicamente tem um objetivo, talvez, de usar o termo impeachment. Acho que dizer, estão discutindo impeachment do Bolsonaro, estão pedindo impeachment do presidente, então toma impeachment também, vamos discutir isso aqui. E talvez eu não consiga, como parlamentar, iniciar um processo de impeachment do Supremo, mas eu consigo propor um projeto de lei que fala de impeachment do ministro Supremo. Acho que tem essa função de retórica política, mesmo que tenha sido derrotado. E o que não exclui o que você falou, mas que do ponto de vista deles não é necessariamente sobre ganhar, mas bagunçar o debate sobre, né, impeachment de quem, o que está em jogo. E eu acho que tem uma do ponto de vista do campo bolsonarista, e acho que só para concluir, Felipe, a retaliação de um é a reforma legítima do outro, né, muitas vezes. Então acho que a gente precisa também considerar que não é toda proposta de mudança no desenho do Supremo que é inadmissível, não é toda proposta que pode impor limite ao que ministros podem fazer de maneiras variadas, que é necessariamente nociva para o Estado de Direito. Essa eu concordo que era muito perigosa, e eu concordo com a CCJ nesse caso. Mas acho que a questão é o meio, era um meio muito ruim, né? E esses são atores suspeitos até para falar em nome de um fim que seria legítimo, né? A gente sabe o que está por trás desses movimentos na conjuntura. Mas eu queria só terminar dizendo que não me parece o caso de dizer que, né, qualquer tipo de debate sobre o que pode ser feito, mesmo em termos de reforma, não só usar os instrumentos que a Juliana mencionou sobre decisões específicas, mas que repensar o desenho do Supremo é, por definição, necessariamente uma coisa que é perigosa, ou que é uma coisa inadmissível, que é necessariamente inconstitucional. Diego, até lembrando um projeto recente, que não era tão perigoso assim, pelo menos não na minha visão, e não do Congresso Nacional também, mas aquele que impedia liminares monocráticas em ADI. Sem o projeto dúvida. Passou, discutido, votado, inclusive com aplauso de alguns ministros do Supremo, mas vetado. E não era um desarranjo, né? Não era uma retaliação. Sim. Era simplesmente um controle maior. Reflete um aprendizado. Hoje a gente tem 3 décadas de Constituição de 88, várias coisas foram feitas com base em regras que foram aprovadas pelo Congresso, várias coisas foram interpretações do Supremo ignorando ou mudando como é que certos procedimentos foram estabelecidos formalmente no regimento, na legislação. Então, acho que é excelente exemplo, né? Tem muito espaço ainda para discutir aperfeiçoamentos legítimos no funcionamento do Supremo. Esse projeto que foi apresentado na época pelo deputado Rubem Júnior, mas mais vetado. Aqui, por sinal, passando para o nosso segundo bloco, falando de Bolsonaro, essa semana, num discurso público no Palácio do Planalto, o presidente disse que teria um decreto em mãos para assinar, para rever as medidas de isolamento impostas pelos governadores e que ele poderia assinar e que nem o Supremo poderia rever essa decisão, não poderia declarar inconstitucional. Ao mesmo tempo, o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, citou, meio que comemorando, o fato de El Salvador ter afastado os ministros da Corte Constitucional, da Comissão Constitucional deles. E a gente viu, eu queria levantar uma tese e jogar para vocês, a gente não viu nenhuma reação do Supremo dessa vez. Ninguém comentando, tinha mais gente no Twitter, inclusive jornalista, adjetivando a fala do presidente, e eu tenho uma opinião, que quando se adjetiva demais um fato, é porque o fato não é tão grave assim, o fato grave por si só já dispensa adjetivo. Mas me parece que ele foi ignorado.
me parece que foi tratado, inclusive pelo Supremo, e isso eu ouvi de alguns integrantes do tribunal, tratado como bravata, mais uma bravata. Vocês acham que o Supremo já aprendeu a lidar com isso, não vai entrar muito nesse jogo, não confia mais nessas falas do presidente? Eu queria começar pelo Diego, também ouvir sobre esse comentário do deputado Eduardo Bolsonaro. Me parece tudo no mesmo pacote, né? O presidente, quando se sente ameaçado, sai e começa a atacar as instituições, mas dessa vez parece que todo mundo ignorou. Acho que o Supremo se mostrou capaz de responder a roubos concretos, que se traduzem em medidas concretas do Executivo, com decisões, né, na pandemia. Então, acho que isso... Acho que hoje houve um aprendizado de que o tribunal talvez não se sinta mais tão ansioso para mostrar que tem poder, que é capaz de exercer poder contra o governo, que é capaz de se defender e que vai fazer isso com tranquilidade e frequência, se necessário, dadas as condições certas, né? Então, acho que talvez, Felipe, é uma boa leitura, também acho que você está apontando para um aprendizado, né? O tribunal pode ter percebido o que faz diferença fazer. E se esse decreto eu baixar, repito, será cumprido, juntamente com o nosso parlamento, juntamente com todo o poder de força que nós temos em cada um dos nossos, atualmente, 23 ministros. Faz diferença? Talvez se o ministro Celso de Mello não estivesse no tribunal, ele soltaria uma nota, faria um discurso, alguma coisa. Faria um discurso no plenário, né? Faria um discurso no plenário. Faz diferença isso? Talvez em 2019 o Supremo não falar alguma coisa fosse estranho quando aparecesse isso, mas essas coisas já foram ditas tantas vezes, né? Elas não se tornam menos graves por terem sido ditas várias vezes, né? O que o deputado Eduardo Bolsonaro falou é absurdo, mas o fato de que elas foram ditas continuam graves, daí não se segue que a maneira de reagir tenha que ser a mesma a qualquer momento, né? Eu acho que o tribunal pode ter encontrado um espaço de conforto relativo nesse contexto, e acho que faz sentido não ter uma reação aberta a essa declaração. Juliana? Não, concordo com vocês, e eu acho que nesse sentido dá para a gente pensar que o silêncio do Supremo agora é um silêncio diferente daquele que, por exemplo, muita gente apontava na presidência do ministro Dias Toffoli, né, que era um silêncio anuente, né, um silêncio que buscava se alinhar com a presidência da República. A gente comentou sobre isso aqui várias vezes. O silêncio agora, me parece, concordando aí com vocês, que vai muito mais nessa linha de minimizar, de não dar trela, de não amplificar o que quer que o presidente esteja ameaçando ou falando. E aí também chama atenção para isso que vocês disseram, e Recondo vem falando isso há algum tempo, que é essa resposta que o Supremo está dando na sua pauta, né, na sua agenda, decidindo casos que têm bastante impacto para o governo, sem se intimidar, inclusive sem se intimidar diante de ameaças ou falas desse tipo, decidindo o que tem que decidir, não só com relação à Covid, né, mas também, como a gente já falava na semana passada, casos que envolvem impacto em termos de orçamento, de verba, de dinheiro, para o governo, sem se intimidar, né? Enquanto o governo estava nessa verborragia, né, ou se manifestando dessa forma, né, Juliana, estava o Supremo decidindo sobre patentes de medicamentos, algo no momento de crise de saúde que era considerado pelo Supremo também importante para fazer frente à pandemia. Então, enquanto o governo estava, enquanto o presidente e seu filho falando sobre um cenário de conturbação institucional, etc., o Supremo estava discutindo algo que é realmente bastante sério, que vai ter impacto na pandemia também. Eu só queria fazer uma pequena observação, que eu não sei se é uma discordância, mas o silêncio que o Diego mencionou em 2019, que você também mencionou agora, Juliana, você sabe que, ouvindo as justificativas ou os argumentos do ministro Toffoli, eu poderia ter uma visão que talvez vocês considerassem mais naive, que será que o presidente Toffoli, o ministro Toffoli, na época, já não percebia que não adiantava? Será que ele já não tratava como bravata?
E será que a gente deveria cobrar dele? Claro, a cobrança é sempre legítima, né? Mas será que ele já não via isso? Ou será que, de fato, essa interpretação de que era, sim, um alinhamento, ou de que ainda não havia um espaço muito claro de reação, teria que justificar uma manifestação dele? Eu só deixo isso como pergunta, eu também não sei. Vejo muita gente, antes de começar aqui a discutir, a gravar o nosso programa, né, nós estávamos falando exatamente sobre isso, sobre pessoas que enxergam o Supremo como responsável pelo cenário que nós temos hoje, cenário negativo, e outras pessoas que olham o Supremo também como responsável por algum cenário de normalidade. Ou pessoas dizendo, o Supremo demorou demais para reagir, ou gente dizendo, não, o Supremo é que é responsável por tudo que está acontecendo. Mas diga, Juliana, você já disse que quer discordar. Não, eu acho que, olhando retroativamente, dá para fazer essa interpretação, uma interpretação assim, sábia da presidência do ministro Dias Toffoli, mas eu acho que é uma interpretação anacrônica, eu acho que não corresponde ao que estava acontecendo naquele momento. Até porque o alinhamento dele não se dava só, ou esse suposto alinhamento, né, esse alinhamento em disputa pela via do silêncio, não se dava só pelo silêncio, né? Na época a gente registrou aqui que houve uma série de manifestações dele, em consonância com o espírito do governo, né? Então, falando do golpe de 64, mas também trazendo então militares para o seu gabinete, né, participando, prestigiando o governo. Então, me parece que era muito mais no sentido de endossar, de anuir, ou muito ativamente de estabelecer ponte, proximidade, do que de minimizar. Claro. Me parece que esses outros elementos levam muito mais para esse lado. E também corroborando um ponto da Juliana, o próprio ministro Toffoli deu o critério pelo qual esses silêncios e comportamentos deveriam ser avaliados. Quando ele anunciou, ainda em 2018, que ia ser um conciliador, que ia ser um moderador, né? Então, ele se colocou como responsável. Quando o ministro do Supremo hoje decide, o próprio presidente Fux decide, eu não vou responder ao Bolsonaro, a gente não olha para ele como alguém que prometeu, deixa comigo, que eu assumo a responsabilidade por moderar o que está acontecendo, não se preocupe. E foi isso que o ministro Toffoli fez um pouco, né? Então é diferente. Ele deu um critério muito mais ambicioso, muito mais fácil você fracassar em atender expectativas quando você diz, deixa comigo que vai dar tudo certo. Tomás. Eu queria chamar a atenção para o fato de que também, do que a gente está falando, né, em concreto. Né? Então, o Bolsonaro diz que vai soltar um decreto, se é que vai ser essa forma legal, não dá para... Ele disse, tomara Deus que eu não tenha que assinar o decreto, inclusive. Tomara Deus que eu não tenha que assinar um decreto, que ele para fazer uma coisa, e que se ele fizer isso, que tem a ver com as restrições nos estados e municípios, não ouse derrubar esse decreto, ninguém vai fazer isso. Então, assim, acho que a atitude é sábia nesse momento institucional, mas com quase tudo na vida, né? Assim, então, é meio assim, então solta esse decreto aí e vê o que acontece. Tem um pouco que é... Mas aí a gente conversa. Né? A gente conversa depois. Eu acho que também tem um pouco que o próprio fato de que ele não está fazendo isso chama atenção. Chama atenção, né, pro fato de que, então, ele próprio sabe que não tem onde ganhar, até porque ele tá indo numa área, é uma coisa você questionar o Supremo do tipo, olha, o Supremo já fez A, já fez B, já fez C, eu vou fazer D, não venha mexer com D, do tipo, não tenta expandir mais para cá, não que isso tenha efeito, mas é um tipo de crítica diferente. Outra coisa é insistir exatamente num ponto em que o Supremo tá unido, o Congresso tá de acordo, os governadores e prefeitos estão apoiando, então, assim... todo o sistema político institucional está se organizando em torno disso. Não é aí que você vai conseguir brigar. E lembrando até que eles tentaram uma via judicial para isso, né? Que foi entrar com uma DPF específica em relação a isso, que foi assinada pelo presidente. Depois. O ministro Marco Aurélio falou que era inepta, porque tinha que ser assinado pela AGU. E cadê? Né? Então, não assim, voltou mais. Né? Não voltou mais, então tem um pouco para falar assim, eu acho que tem uma coisa, é claro que é grave o que ele fala e as ameaças, isso tem que ser marcado, mas tem um ponto também que é aquela coisa de, eu vou soltar um decreto, e se eu soltar esse decreto, não venham dizer que esse meu decreto é inconstitucional.
meu amigo, solte o decreto, e se você próprio não está fazendo isso, então a gente não precisa nem falar que você não pode, né? Você mesmo parece já entender que os limites da sua própria atuação. É verdade, é verdade. Eu queria que a gente passar para o próximo ponto, muito rapidamente, chamar a Juliana para falar do outro projeto que aí sim foi aprovado pela CCJ da Câmara, que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Juliana, eu queria te ouvir rapidinho sobre esse ponto, para a gente não estourar muito o nosso tempo, mas queria te ouvir sobre essa proposta. Então, essa proposta que foi aprovada na CCJ, ela muda um pouco a correlação de forças dentro do CNMP. Mas o que chama a atenção para mim é que isso não é feito de uma maneira muito escancarada, né? Essa PEC ela está sendo considerada uma grande derrota, né, para o Ministério Público, pelo menos por parte dos seus membros. Mas, olhando para o desenho institucional, isso não é tão evidente assim, né? Olhando de fora, sem observar as consequências práticas e as dinâmicas específicas que vão se dar a partir dessa mudança que parece, à primeira vista, sutil, né, na correlação de forças. Então, o que muda, né, no CNMP? Uma das vagas, né, que seria do Ministério Público da União, que tinha 4 membros, ela cai, ela vira 3, né, e é acrescido um membro do Ministério Público, oriundo de qualquer dos seus ramos, indicado alternadamente por Câmara e Senado, né? Então, isso é uma das mudanças. A outra mudança é que os indicados pelo STF e pelo STJ, que são anteriormente dois juízes, havia uma controvérsia se poderiam ser ministros ou não, e essa mudança ela explicita que poderiam, né, ser ministros. E talvez a mudança mais significativa, então, essa primeira mudança, ela muda essa correlação de forças, porque o Ministério Público, que tinha uma clara maioria, né, no CNMP, perde essa maioria. Não significa necessariamente que vá se tornar uma minoria, mas fica menos evidente, né, essa maioria, fica muito mais em disputa ali qual que é a maioria, até porque esse novo membro do Ministério Público, que vai ser indicado por Câmara ou Senado, pode ter outras visões, outras inclinações que não pelo procedimento tradicional, né? E a outra mudança, então, que não é dessa correlação de forças, é que o Corregedor Nacional deixa de ser obrigatoriamente um membro do Ministério Público. Talvez aqui esteja a principal mudança, né? Pode ser alguém externo à carreira. Então, essas são as modificações trazidas por essa PEC, né, que foi aprovada na CCJ, mas é importante como é que isso vai se desenrolar na prática, caso ela venha, de fato, a ser aprovada, né? O que isso vai acarretar na prática, no sentido de como que isso vai alterar, de fato, como as forças se organizam nesse colegiado. Eu queria chamar o Tomás para falar sobre isso, para lembrar também do julgamento sobre CNJ, mas eu acrescentaria 3 pontos aqui, Juliana, que primeiro, que perde, com essa mudança, o CNMP perde a simetria com o CNJ, os dois nasceram juntos, né? O fato de o corregedor poder ser de fora do Ministério Público é visto pela carreira como algo muito perigoso, porque o corregedor tem um poder bastante grande, né, bastante extenso. E o fato de o Congresso poder escolher, mesmo que seja dentro da carreira, e isso também é uma coisa meio, um truquezinho, né? Assim, dizendo, o Congresso vai escolher, mas é dentro da carreira, como se não houvesse gente doida dentro do Ministério Público ou disposta a fazer favor para político, inclusive contra a própria instituição, como se isso não existisse. Então, por isso que a gente vê muitas reações de pessoas do Ministério Público. Eu até destacaria um artigo que a gente publicou no Jota, do Danilo Dias, falando de vingança do Congresso Nacional em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público, que é o Ministério Público. Diga, Juliana.
Não, só queria fazer um adendo que acho que pode ter impactos muito graves. Eu acho que isso tem que ser avaliado e ver, né, de fato, em que maneira isso vai afetar a independência do Ministério Público. O que eu estava querendo chamar a atenção é que, ainda que seja muito grave, não é escancarado, né? É feito de uma maneira sutil, em que não essa alteração, né? Disfarçada, ela não é explícita, né? Não é totalmente uma reversão, uma totalmente modificação da organização. Mas esse parece o truque que o Congresso usa, e o Congresso, quando quer fazer esses truques, é muito, muito esperto, né? Às vezes é meio grosseiro, faz umas coisas meio grosseiras, mas nesse caso foi isso. Não, nós não estamos tirando uma cadeira do Ministério Público, nós estamos dizendo que nós vamos indicar. E aí essa pessoa vai ter que fazer o beijamão dos políticos, né? E nesse beijamão pode se comprometer a inúmeras coisas, inclusive trabalhar contra a própria instituição. Nós temos inúmeros casos evidentes aí de procuradores e promotores que trabalham contra a instituição. Tomás. Então, eu vou falar, como você falou, da própria questão do CNJ, né? Mas eu queria antes recuperar um paralelismo com o meu comentário anterior, que é a diferença entre a derrota simbólica e o significado concreto dela, né? Você mesmo, quando começou o programa de hoje, chamando a atenção para isso, né? Houve uma tentativa de retaliação contra o Supremo que não passou na CCJ. Então, essa retaliação não foi para frente. Em relação ao Ministério Público, a mudança do CNMP foi para frente. Então, do ponto de vista simbólico, o Ministério Público teve uma derrota que o Supremo não teve, né? Para além da questão simbólica, isso também indica que existe um apoio político em torno de uma retaliação, né, então, ou de maior controle do Ministério Público, que não aconteceu com o Supremo. A gente tem que tentar entender por quê. E é claro que alguns desses motivos que geram preocupação têm a ver com tentar diminuir e retaliar o Ministério Público pelos seus acertos, mas também não dá para a gente ignorar que há equívocos, há problemas na conduta do Ministério Público e há problemas na atuação do CNMP no controle desses Verdade. E isso é razoável. Isso volta à questão também que o Diego falou, né? Uma coisa é a gente criticar e tentar entender, às vezes, os objetivos né, de má fé e os efeitos concretos ruins que podem estar por trás de uma reforma específica, mas isso não significa que nenhuma reforma do CNMP e que nenhum tipo de crítica à sua atuação todas elas sejam, né, antidemocráticas ou contra o Ministério Público. Não é isso. E talvez seja inclusive isso que acaba acontecendo, quando talvez eu imagino que tem aí uma aliança entre pessoas de boa fé e de má fé, como em geral acontece na política. Você só soma os votos. Os motivos dos votos das pessoas não mudam. Tem gente que está votando nisso talvez por bons motivos, talvez outros por maus motivos, e a gente tem que considerar isso. O que eu chamaria atenção? Você falou que foi sutil, a Juliana falou que foi sutil, né? Um pouco pode ser, para não chamar tanta atenção, um motivo também pode ser que algo muito radical talvez fosse declarado inconstitucional pelo Supremo, né? Que é um aliado né, da independência do Ministério Público, né? Por mais que alguns ministros sejam particularmente críticos ao Ministério Público de maneira geral, e especialmente a atuação específica de certos membros do Ministério Público, né? A gente viu isso recentemente, né? Críticas à atuação da Lava Jato, por exemplo, ficaram muito presentes no julgamento da suspeição do ex-juiz Moro, mas há diversos membros lá que têm uma visão, né, de proteção da instituição que considero importante como todos nós, né? E eu chamaria atenção para isso, né? As pessoas também estão no CNMP, né? Alguns dos membros são indicados pelo STF, né? Então a gente tem esses membros também, que não são da carreira, não são promotores, mas que assim, a gente pode imaginar que, em geral, se aliam em muitas das visões, inclusive para bem e para mal, né? Se aliam em muitas das visões positivas, claro, de atuação e de controle dos outros poderes, e alguns dos temas corporativos também têm muita aliança em relação a isso. Então a gente tem que né, ser justo em relação à nossa análise aqui. Agora, o que eu ia chamar a atenção? Isso me fez lembrar, né, pensando, eu imagino que vai ter uma ação questionando a constitucionalidade disso, né? Se tem grupos importantes e que têm poder, né, de institucionalmente entrar com ações de controle abstrato e tem contra essa medida, eu imagino que isso vai se materializar numa ação de controle. Eu não vou prever o que o Supremo vai fazer em relação a isso. Não acho que dá para a gente prever, até porque acho que depende muito de conjuntura. Eu faço uma aposta. E de quando isso vai acontecer. Ótimo, quero ouvir a sua aposta. Mas o que eu chamar a atenção acho que um argumento importante
que vai aparecer nos votos, se isso for decidido, que vai aparecer nessa ação, imagino, se ela for elaborada, né, eu imagino que ela vai levar isso em consideração, é que o Supremo decidiu sobre a constitucionalidade do CNJ. E quando o Supremo decidiu pela constitucionalidade do CNJ, a primeira coisa, que era uma PEC, né, uma emenda constitucional, né, então controle de emenda constitucional, primeiro eu chamaria a atenção para que alguns ministros declaravam o CNJ parcialmente inconstitucional. Né? O que quer dizer parcialmente constitucional? Eles consideravam, como o CNJ é composto por membros do Judiciário, por membros do Ministério Público, por membros da OAB, né, por cidadãos indicados pela Câmara, pelo Senado, na verdade, como a gente tem essa composição do CNJ, havia uma discussão, alguns ministros consideraram que era inconstitucional algumas dessas vagas. Né? Então, exatamente os cidadãos. Né? Então, teve voto naquela ação que era pela inconstitucionalidade do fato de que uma vaga do CNJ é indicada pela Câmara, outra pelo Senado, e que é qualquer cidadão. Né? Isso foram votos, uma minoria, votos dissidentes e realmente pontuais em que isso aconteceu. A maioria considerou constitucional. Mas a maioria considerou constitucional, apesar de considerar constitucional, em alguns daqueles votos ficou muito claro que eles consideraram que um dos motivos pelos quais eles consideravam constitucional era que a maioria do CNJ era composta por membros do Judiciário. Exatamente isso que fazia com que esse novo conselho que ia ter poderes de controle, mesmo assim não violasse a separação de poderes de uma maneira que fosse inconstitucional. Então eu imagino que esses argumentos vão ser trazidos para essa ação. Como vocês mesmos chamaram a atenção, como continua sendo um membro do Ministério Público, que é claro que é nomeado pela Câmara ou pelo Senado, mas ele é do Ministério Público, esse é um argumento forte a favor de, olha, continua tendo membros do Ministério Público lá, a gente não mexeu nisso, é só quem indica. E é claro que, do outro lado, vai ter uma discussão sobre se o fato de que indica afeta demais a separação de poderes. A previsão eu vou deixar para você, mas eu chamaria a atenção para o fato de que essa discussão existe, a discussão já aconteceu na época do CNJ, e que tem a ver com tentar encontrar um arranjo em que tenha controle do judiciário, de alguma maneira, mas que esse controle inclua, né, digamos, um elemento de autocontrole, que membros daquela própria carreira façam parte desse conselho, tanto para não ser algo completamente de fora, né, um poder sendo fagocitado pelo outro, digamos assim, mas também porque a gente imagina que essas pessoas têm vivências, experiências na carreira, né, por isso que, inclusive, tem juiz de primeira instância, tem juiz de tribunal, tem juiz, né, de tribunal superior. Então, uma composição eclética é o suficiente, porque a gente imagina que isso vai permitir que a questão seja vista de muitos lados e a gente chegue a uma decisão melhor. Eu acho que isso está por trás disso. Então, agora, acho que a ação vai ter, acho que os argumentos vão ser esses, acho que faz sentido pensar no paralelismo com a própria decisão do Supremo sobre o CNJ lá atrás, eu convidaria as pessoas a relerem aqueles votos, mas agora a previsão eu deixo com você, Recondo, eu também estou curioso, qual que seria a sua previsão? Depois do Diego, por favor, e aí eu faço minha aposta. Bom, então vou fazer meu comentário no escuro, sem saber para que direção vai a aposta do Recondo, mas meu comentário é para reforçar um pouco a ideia de que existe um debate sério sobre desenho do CNJ, do CNMP, né? Chama atenção para um artigo publicado na revista Administração Pública ano passado, pelo Fábio Kersh, Vanessa Elias de Oliveira e Cláudio Couto, em que eles olham dados de punição e processos disciplinares nos dois conselhos desde a sua criação, né? Os dados, né, são sugestivos, embora os autores sejam muito cuidadosos em tentar pensar que tipo de implicação dá para extrair dos dados, mas são sugestivos de uma pequena quantidade de processos resultando, né, cerca de 2% de todos os processos recebidos pelo CNMP disciplinares resultaram em algum tipo de punição, e a metade desses 2% seriam o que os autores consideram punições leves, né, advertência, ou eventualmente suspensão. Então, claro, né, tem que saber que tipo de caso está chegando, pode ter muito processo frívolo sendo levado, mas acho que existe um debate, existem vários debates na área, vários estudos interessantes sobre, né, se esse desenho está funcionando ou não. A aposta foi no autocontrole, a expressão que o Tomás usou, dos dois conselhos, o STF meio disse ok, porque é um autocontrole. A questão é saber se esse autocontrole está sendo suficiente, está sendo eficaz, como aprimorá-lo, né? Fora a pergunta jurídica mais sutil de se é um membro do MP indicado por outra instituição, isso afeta a característica do autocontrole ser alto,
controle. Mas, enfim, acho que é interessante esse projeto ter sido aprovado em contraste com a ampliação das hipóteses de impeachment de ministro do Supremo, porque eu acho que ele também aponta para algo que é um repertório bastante comum do Congresso, que é pensar na composição dessas instituições. Tem muitas propostas no Congresso sobre composição do Supremo, como indica, quantos são, né, como é que forma eventualmente lista para saber quem vai ser indicado. Então, esse é um tipo de tema que o Congresso está habituado a pensar em termos dessa caixinha, dessa caixinha de ferramentas da composição dessas instituições. E, só para concluir, a composição dos dois conselhos vem sendo apontada por muita gente como a chave para entender o comportamento desses conselhos, né? Se você tem maioria da instituição, provavelmente você não vai esperar que saia dali, né, super decisões contrárias aos interesses do Judiciário, do Ministério Público, super decisões que sejam punitivas de desvios de integrantes da instituição. Então, acho que também isso é um aprendizado que a gente já teve, né? A maneira como esses dois conselhos foram desenhados ditou muito do que eles fizeram. Então, embora seja sutil, concordo com o ponto da Juliana, composição também molda o destino, né? Então, a questão é entender como que esse detalhe nessa composição, concordo com o detalhe, vai mudar o comportamento. Minha aposta não é tão aposta assim, vai ser anticlímax. Na verdade, não vou apostar no julgamento de mérito, mas é óbvio que esse vai ser um grande novo embate entre a ala lavajatista, digamos assim, os ministros mais deferentes à Lava Jato no Supremo e os mais críticos. E a outra aposta aí, assim, um pouco mais enfática, o próximo corregedor certamente vai ser ligado a essa ala do Supremo que faz críticas à Lava Jato. E já se começa a falar de um nome para ocupar esse cargo, um nome que seria um representante dessa visão crítica ao Ministério Público e à condução das investigações de combate à corrupção. Então, essa é uma dupla aposta e a gente certamente vai ver aí o tribunal rachando quando esse tema for julgado. Queria passar aqui para a nossa rodada final, para a gente destacar um fato, uma decisão da semana, e eu queria começar pela Juliana. Por favor, Juliana, o que você destaca? Vou destacar essa tragédia, né, essa chacina que aconteceu ontem no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, em que foram assassinadas 25 pessoas numa operação policial, no que está sendo considerada a operação policial mais letal, né, da história do Rio de Janeiro. E isso, mesmo, né, estando em vigor uma decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF 635, em que se considerou que essas operações elas estão interditadas durante a pandemia, salvo em situações extremamente excepcionais, e que nessas situações excepcionais, né, é preciso uma justificativa, é preciso uma notificação para o Ministério Público para que acompanhe, e que também que sejam tomados, né, cautelas, cuidados excepcionais também para evitar, para minimizar, por exemplo, a letalidade policial. Então, essa decisão ela está em vigor, né? E diante dessa chacina ocorrida ontem, o ministro Fachin pautou para o plenário virtual o julgamento, né, dessa ação, inclusive das medidas que pedem a elaboração de um plano para redução da letalidade policial. E aí, lembrando que já existe também uma decisão, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília, que se refere a duas chacinas que aconteceram também no Rio de Janeiro, em 94 e em 95. Então, a gente tem uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a gente tem uma decisão cautelar, né, do plenário do Supremo para esse período de pandemia. A Defensoria Pública também já se manifestou, né, dizendo que vai recorrer ao Supremo de forma que seja apurada exatamente de que maneira essa operação foi feita, né, porque há informações de que essa notificação para o Ministério Público não foi feita a tempo e não parece que houve nenhuma proporcionalidade nesse uso da força. Então, a Defensoria já se manifestou, né, dizendo que vai levar ao Supremo a necessidade de que haja uma fiscalização cidadã independente para monitorar, né, o cumprimento dessas decisões e especificamente o cumprimento da decisão da DPF 635. Legal. Tomás, você, o que destaca?
Bem, eu, enfim, concordando com a Juliana, antes de mais nada, né, que o fato trágico da semana é essa tragédia que aconteceu, esse massacre. Um tema relacionado a isso que eu queria chamar a atenção, né, tem sido, a gente tem falado aqui bastante, do uso da Lei de Segurança Nacional, às vezes, para ter sido usado para tentar ir atrás, perseguir críticos do governo, né. E a Câmara aprovou um projeto essa semana que define, né, crimes contra o Estado Democrático de Direito, e ao fazer isso revoga a Lei de Segurança Nacional. Então a gente vai ter uma nova legislação que revogaria a Lei de Segurança Nacional, né, que é problemática de diversas maneiras. O Supremo nunca fez, né, o trabalho compreensivo de filtrar de verdade essa lei e discutir o que é constitucional e não é constitucional nela. O próprio Legislativo está tomando a iniciativa, o que é salutar e é importante, né? O próprio Legislativo está tomando a iniciativa, revogando essa lei, e criando, né, e daí novos tipos que estarão no Código Penal, claro que isso ainda precisa passar pelo Senado, mas que estarão no Código Penal, para que não fique uma lacuna, que era a grande preocupação, né, que o Senado declarasse a Lei de Segurança Nacional e Constitucional por todos os problemas que ela tem, mas com isso as instituições ficassem sem mecanismos importantes, né, de autodefesa diante de certos ataques graves à ordem institucional que estavam previstos lá, né. Então, eu queria chamar atenção para esse fato, chamar atenção no que me chama atenção do que mudou, né, pontualmente aqui de uma maneira rápida, que uma das coisas que tem na Lei de Segurança Nacional era exatamente esses crimes contra a honra de certas autoridades, né, especialmente, né, dos chefes de poder, né, presidente da República, mas também do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, que eram crimes, inclusive, com pena maior, né, tinham pena de reclusão de 1 a 4 anos, sendo que a pena do Código Penal é de detenção de até 2 anos. Então tinha uma questão de qual era a pena, mas tinha uma questão de atuar em relação a essas autoridades específicas. A lei faz algo em relação a isso que é positivo, né, que ao revogá-la esse tipo não existe mais, mas ao fazer isso, né, como o nosso Código Penal, ele reconhece já um aumento de pena de 1/3 se o crime for cometido contra os presidentes, o presidente da República, eles incluíram, então, o presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal nessa lista, né, como um crime contra a honra contra um chefe de poder, teria esse aumento de pena potencialmente. Eu só chamaria atenção para o fato de que, talvez, na prática, isso ajude a diminuir esse tipo de perseguição, mas talvez melhor teria tido tirar o aumento de pena, né? Teria sido talvez mais republicano, né? Em vez de tentar ser republicano dizendo é o presidente da República, vamos incluir mais pessoas nessa lista. O crime contra a honra já existe, então se ele acontecer contra um cidadão, contra uma autoridade, por que aumentá-la, né? Não tem necessariamente por que fazê-lo. E, especialmente, a gente poderia argumentar o contrário, que essas pessoas, na verdade, talvez sejam as pessoas em relação a qual nós deveríamos estar, os cidadãos deveriam estar, até mais imunizados, né, de poderem fazer críticas e fazerem críticas e discutirem, né, se os atos que essas pessoas cometeram constituem crime ou não constituem crime. Isso é parte da nossa democracia e parte do nosso exercício dos nossos direitos como cidadão de criticar as pessoas que têm poder sobre a regulação da nossa vida, né? E que tem todas as condições e todos os poderes de responder, de ter espaço público para se defender, de espaço na mídia, espaço na imprensa, né? Então, eu chamaria a atenção que talvez o movimento seja o sentido contrário, né? Lembrando, inclusive, que uma das discussões, né, a acusação das pessoas que estão indo atrás, né, a gente viu recentemente, é chamar o presidente da República de genocida, né? Como genocídio é um crime, calúnia é acusar alguém de um crime se essa pessoa não cometeu. Então as pessoas às vezes estão, quando o presidente Bolsonaro está sendo chamado de genocida pelo seu comportamento durante a crise que a gente está vivendo, isso, eu diria, essa ameaça continua, né? O crime de calúnia continua existindo, o aumento de 1/3 continua existindo, o problema é uma interpretação da lei dos crimes contra a honra, em que isso possa ser considerado, né? Você criticar a atuação do presidente da República ou de outros poderes e dizer que a sua atuação poderia constituir um crime, que isso seja considerado um crime contra a honra e a pessoa tem que responder em relação a isso. Como a gente já falou várias vezes, é claro que a gente imagina que as pessoas não vão ser condenadas. Esperamos que não, podemos ter esse otimismo, mas que o mero fato de você ter que responder a um inquérito e eventualmente ser denunciado por isso já é um problema na sua vida, o estresse que isso envolve, e também, é claro, o custo pessoal e financeiro
de ter que lidar com isso. Isso não foi removido, fico na dúvida se isso resolve alguma coisa em relação a uma parte que talvez seja mais importante. A gente poder criticar as nossas autoridades sem medo de ter um policial entrando na nossa casa. Lembrando, de novo, que o Supremo, em relação a isso, também poderia ter tido uma atuação melhor no passado. A gente fala quando, por exemplo, teve a oportunidade de declarar inconstitucional o desacato e não fez isso, né? Exatamente. Então, eu chamaria atenção para o fato de que a gente tem uma jurisprudência no Supremo que, em geral, protege autoridades de serem questionadas ou considera, às vezes, mais ofensivo do que um cidadão normal quando elas sofrem algum tipo de ofensa, digamos assim, o que seria, no mínimo, talvez deve ser tão ofensivo quanto, e a gente poderia argumentar ao contrário, que talvez deveria ser certas imunidades para o cidadão em relação a essas pessoas, exatamente porque com o bônus existe um ônus, né? Você tem o poder, você tem essa posição, você pode afetar a vida de tantas pessoas, e você tem tanto espaço para se pronunciar e para se defender na mídia, talvez você não precise do direito penal para se proteger contra pessoas que acusem você de ter feito algo que talvez seja criminoso. Claro que se houve crime ou não, a gente vai precisar que as instituições digam, mas poder dizer isso e pressionar, às vezes, as instituições para que elas que elas investiguem e para que elas, talvez, punam essas pessoas, é parte do exercício da cidadania. Diego, você para fechar. Ainda sobre esse projeto que viria a ser a nova Lei de Segurança Nacional, eu chamaria a atenção para uma novidade relativa à relação entre crimes de segurança nacional e o processo democrático, né? Esse projeto aprovado cria o crime contra a segurança nacional de comunicação enganosa em massa, que uma clara resposta do Congresso escolheu esse instrumento para lidar com um tema muito maior que isso, que é o problema da desinformação em processos eleitorais. É um tipo bem detalhado, né? Não é qualquer desinformação, tem que ser capaz de afetar a rigidez do processo. Mas eu me pergunto, acho que isso vai dar bastante trabalho para as instituições judiciais, né, para a justiça eleitoral, eventualmente, ter que começar a criar parâmetros, porque é um tipo penal, na Lei de Segurança Nacional, grave, para lidar com um problema que está cada vez mais difícil traçar a linha no dia a dia, né, e essas instituições têm sido provocadas a traçar essa linha. Então, acho que isso vai dar trabalho, e é bom que dê trabalho, dar trabalho não é ruim, mas acho que vai ter espaço para as instituições judiciais irem definindo o que configura o crime de comunicação enganosa em massa. E aí talvez seja como, né, o abuso de poder econômico no processo eleitoral, algo que é frequentemente invocado e que vai competir a juízes futuros traçar essa linha em casos concretos, né? Mas é bastante interessante essa tentativa do Congresso de resolver um problema mais geral de desinformação, criando um tipo penal na Lei de Segurança Nacional. Eu estou pensando aqui se isso é bom ou ruim, se vai dar certo ou não, mas achei interessante tentar atualizar nesse sentido a lei. E aqui, pessoal, para fechar, lembrando a decisão do TSE nessa semana, que condenou um contador que criticou, chamou de genocida, o Flávio Dino, governador do Maranhão. Ele foi condenado pelo TSE por 4-3, e houve uma discussão sobre limite de liberdade de expressão, inclusive voto do ministro Barroso, dizendo que não configuraria violação à lei, justamente porque a autoridade também tem, ou melhor dizendo, o cidadão tem o direito de criticar suas autoridades, mesmo que com certos exageros. Semana que vem tem mais Sem Precedentes. Gente, mais uma vez, obrigado, e a gente se vê na próxima semana. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.